Por anos, um homem aposentado chamado Jack Harmon viveu em solidão. Seus únicos companheiros eram os sussurros do vento do deserto que uivava pela paisagem desolada. As rajadas implacáveis chicoteavam a areia contra as paredes de concreto reforçado de seu complexo, uma fortaleza austera neste mundo alienígena conhecido como Próxima B7. Fazia 15 longos anos desde que ele havia deixado tudo para trás: o exército, a complicada teia da política da Terra e as complexidades da própria civilização humana. Mas então, tudo mudou. 11 viúvas alienígenas, desesperadas e em busca de refúgio, chegaram ao seu rancho, seus apelos ecoando na quietude de sua vida isolada. A presença deles em breve desafiaria o próprio tecido de sua existência, puxando-o das sombras de seu exílio autoimposto e para um novo capítulo que ele nunca antecipou. Mais um dia no paraíso, Jack murmurou para si mesmo, passando seus dedos calejados pelo cabelo curto e loiro escuro. Ele olhou para as dunas infinitas a partir de seu deck de observação, onde os 2 sóis do mundo alienígena começavam sua ascensão, lançando um brilho laranja intenso sobre tudo à vista. Aos 52 anos, o corpo de Jack era um testemunho de anos de trabalho físico árduo e uma rotina de exercícios disciplinada, permanecendo forte e musculoso. Seu rosto, marcado pelo sol alienígena implacável e pelos ventos ferozes, contava a história de um homem que havia testemunhado muito e buscava consolo na solidão como seu refúgio. O complexo, um mosaico de estruturas pré-fabricadas que ele havia meticulosamente expandido ao longo dos anos, servia como seu santuário, sua prisão e seu reino, tudo em um só lugar. Ele se referia a isso como um rancho por hábito, embora as únicas coisas que ele realmente cuidava fossem os ocasionais suculentas nativas e os demônios que o assombravam. O assentamento humano mais próximo ficava a mais de 300 milhas de distância, e era exatamente assim que Jack preferia. Ele apertou sua jaqueta de couro bem usada em torno de seus ombros largos e se virou para voltar para dentro. Sua rotina matinal era um ritual firme, imutável e familiar. Ele começava cada dia com uma verificação de sistemas, examinando meticulosamente o perímetro antes de passar para o café da manhã. A refeição dele consistia em proteína sintética e no que ele havia conseguido cultivar em seu jardim hidropônico. Depois de abastecer seu corpo, ele mergulhou no ciclo implacável de trabalho, realizando manutenção interminável nos sistemas de suporte à vida, painéis solares e unidades de recuperação de água que eram vitais para sua sobrevivência nesse ambiente implacável. Ele estava na metade do seu café da manhã quando o alarme de proximidade de repente disparou. Jack congelou com a xícara suspensa no ar. Em todos os seus 15 anos de serviço, aquele alarme nunca havia soado uma única vez. Computador, exiba o feed do perímetro, ele ordenou, sua voz rouca pela falta de uso. A tela da parede ganhou vida, revelando o portão principal. A respiração de Jack parou na garganta. Ali, agrupadas contra o vento uivante, estavam 11 figuras humanoides, figuras femininas. A pele deles, parcialmente visível sob uniformes militares esfarrapados, brilhava com um delicado tom violeta, adornada com padrões intrincados que pareciam pulsar a cada respiração que davam. Longas mechas de cabelo branco dançavam ao redor de seus rostos, enquanto fixavam seus penetrantes olhos azuis na câmera dele. "Que diabos?" Jack sussurrou, sua mão tremendo enquanto ele colocava sua xícara para baixo. Uma delas deu um passo à frente, seu rosto strikingamente familiar e enviando um arrepio pela sua espinha. Ela levantou uma mão esguia e a pressionou contra o portão, seus lábios se movendo como se estivesse falando diretamente com ele. Um arrepio percorreu a espinha de Jack. Ele reconheceu aquele rosto. Ele havia assombrado seus sonhos por meses. Essas visões vívidas e recorrentes, ele acreditava, eram um produto de seu isolamento e talvez da mistura de oxigênio ligeiramente alterada neste planeta. Mas lá estava ela, carne e osso, bem na porta dele. Era impossível, ele pensou, enquanto alcançava seu rifle de pulso montado ao lado da porta. Ele não disparava aquele rifle há anos, mas o instinto falou mais alto enquanto ele checava a carga e se dirigia em direção à entrada. À medida que Jack se aproximava do portão, a tempestade de areia se intensificou, o vento chicoteando ao seu redor e suas botas rangendo contra o solo rochoso. Olhando através do visor de alumínio transparente e reforçado, ele conseguiu ter uma visão mais clara deles. Eles eram inconfundivelmente Proxions, a espécie humanoide nativa deste mundo. Mas, ao contrário de qualquer uniforme militar que ele havia encontrado antes,
Os deles exibiam insígnias que eram desconhecidas para ele e não portavam armas visíveis. A figura à frente, aquela que havia assombrado seus sonhos, deu um passo mais perto. Seus impressionantes olhos azuis encontraram o olhar dele. E naquele momento fugaz, Jack sentiu um vínculo inexplicável, como se uma corrente elétrica pulsasse entre eles. "Por favor, homem humano", ela chamou, sua voz ressoando pelo sistema de som. Seu sotaque era forte, mas claro o suficiente para ser compreendido. "Não temos para onde mais ir. Nossos homens foram levados pela guerra, e agora, apenas você pode nos ajudar a sobreviver." O dedo de Jack pairava logo acima do botão de liberação do portão, um momento suspenso no tempo. Cada instinto, aguçado por anos de serviço nas forças especiais da Terra, gritava para ele que aquilo era uma armadilha. No entanto, havia outra força em ação, um impulso indescritível que o chamava para empurrar o portão e abri-lo. "Quem é você?" ele exigiu, sua voz estalando pelo alto-falante externo. "Como você encontrou este lugar?" A mulher pressionou ambas as mãos contra o portão, seus olhos azuis ardendo com intensidade. "Eu sou Lyanna", ela respondeu. "Nós somos os últimos remanescentes do 7º Batalhão da Aliança do Norte. Nosso transporte caiu 10 milhas ao sul e estamos a pé há 2 longos dias." Ela fez uma pausa, sua voz caindo para um sussurro. "As patrulhas do sindicato nos encontrarão em breve. Por favor, você precisa entender. Eles não terão misericórdia das viúvas dos soldados da Aliança." Jack cerrou os dentes, uma onda de tensão o invadindo. O conflito entre a Aliança do Norte e o Sindicato de Fantoches estava em andamento há décadas. Uma guerra implacável que não mostrava sinais de diminuição. Ele havia selecionado intencionalmente este local isolado, esperando evitar o caos e a destruição que acompanhavam uma guerra civil alienígena. "Por que aqui?" ele perguntou, sua voz tingida de ceticismo. "Não há nada para você aqui." No entanto, mesmo enquanto falava, sua mão começou a se mover em direção ao botão de liberação. O olhar de Lyanna o atravessava, firme e resoluto. "Porque eu te vi em meus sonhos", ela respondeu, sua voz estável. "Vez após vez você foi a figura solitária que nos ofereceu refúgio quando ninguém mais o faria." O sangue de Jack gelou ao pensar nos sonhos. Ela sabia sobre eles. Apesar de seu melhor julgamento e 15 anos de isolamento e cautela autoimpostos, Jack Harmon tomou a decisão fatídica de pressionar o botão de liberação. Com um gemido relutante, o imenso portão começou a se abrir, revelando o que havia além. "Entrem", ele gritou com urgência, tingindo sua voz, enquanto a tempestade ameaçava liberar toda a sua fúria. As mulheres se moveram com uma urgência graciosa, sua fadiga evidente, mas ofuscada pela necessidade de segurança. Assim que o último deles cruzou o limiar, Jack rapidamente fechou o portão, trancando-o firmemente e afastando o vento uivante e os perigos invisíveis que espreitavam além. Na relativa calma da câmara de entrada do complexo, Jack finalmente teve a chance de realmente observá-los. 11 pares de olhos azul brilhante encontraram seu olhar, refletindo uma mistura de alívio, exaustão e uma emoção elusiva que ele não conseguia identificar. Sua pele violeta parecia brilhar suavemente sob a luz artificial, os padrões intrincados se tornando mais pronunciados. Desenhos em espiral, que lembravam marcas tribais da antiga terra, dançavam por seus corpos. "Siga-me", ele disse, sua voz firme enquanto os guiava para a área principal de estar. "Você pode aproveitar um momento para descansar aqui. Há água e um pouco de comida disponível, mas por favor, evitem tocar em mais nada." Enquanto o grupo passava por ele, Jack encontrou os olhos de Lyanna mais uma vez. Um sorriso suave iluminou seus lábios. "Obrigado, homem humano", ela disse suavemente. "Jack", ele corrigiu, surpreendendo até a si mesmo. "Meu nome é Jack Harmon." "Jack Harmon", ela repetiu, o nome saindo de sua boca com um sotaque exótico. "O sonho estava certo sobre você." Enquanto ela deslizava ao seu lado para se juntar aos outros, Jack sentiu uma mudança inquietante dentro de si. Era como se sua solidão cuidadosamente construída tivesse sido irrevogavelmente destruída, deixando-o exposto ao mundo que ele havia mantido à distância com tanto cuidado. Para o bem ou para o mal, Jack não estava mais sozinho. Ele acordou sobressaltado, seu coração disparando contra as costelas. O sonho parecia tão real. Ele e Lyanna estavam juntos em um penhasco, olhando para um oceano que ele nunca tinha visto antes. A mão dela repousava na dele, e sua voz murmurava suavemente palavras que dançavam apenas fora do alcance de sua memória. Ele esfregou o rosto, sentindo a barba áspera arranhar suas palmas, e lançou um olhar furtivo para o relógio. 0500 horas.
Ele mal havia conseguido 4 horas de sono. Depois de guiar as mulheres para os quartos de armazenamento auxiliares que ele rapidamente transformara em dormitórios improvisados, Jack se retirou para seu próprio quarto, sua mente acelerada com pensamentos. A chegada repentina de 11 mulheres alienígenas em seu complexo já era uma experiência chocante, mas o vínculo que ele sentiu com Lyanna, especialmente sua menção enigmática de tê-lo visto nos sonhos, o deixou ainda mais inquieto. Com um profundo suspiro, ele balançou as pernas para fora da cama e se levantou. Não havia sentido em tentar dormir agora. Ele vestiu a calça e colocou uma camiseta desbotada que já fora preta, mas que havia desbotado para um cinza sem vida após inúmeras lavagens. Enquanto ele se dirigia para a cozinha, o complexo estava envolto em um silêncio sereno. Para sua surpresa, Lyanna já estava lá, parada perto da janela, e observando os primeiros raios de sol enquanto lentamente se espalhavam pelo deserto. Ela usava o mesmo uniforme do dia anterior, mas havia tirado a jaqueta externa, revelando uma simples camiseta cinza que se ajustava à sua figura esguia. "Você acordou cedo", comentou Jack, com a voz rouca e pesada de sono. Lyanna se virou para ele, sua expressão revelando pouca surpresa com a presença dele. "Precisamos de menos sono do que os humanos", ela comentou, seu sotaque conferindo uma qualidade melódica às suas palavras. 4 horas são suficientes para os proxianos." Jack acenou com a cabeça em compreensão, enquanto se dirigia à cafeteira. Um luxo ao qual ele se agarrou teimosamente, mesmo diante dos desafios de conseguir grãos de café genuínos. "Café", ele disse, levantando uma caneca em convite. "Eu adoraria experimentar", ela respondeu, aproximando-se do balcão. "Nos meus sonhos, você estava sempre saboreando este café." Jack parou, a caneca suspensa na metade do caminho até a máquina, preso no momento. "Esses sonhos, há quanto tempo eles têm te assombrado?" "Desde o alinhamento das 3 luas há 6 ciclos", ela respondeu, como se essa única afirmação pudesse desvendar o mistério. "No início, eram meros fragmentos. Um homem humano vivendo em uma morada metálica, cercado por extensões intermináveis de areia. À medida que o momento se desenrolava, tudo ficou mais claro. Eu vi seu rosto neste lugar", ela disse, gesticulando ao seu redor. "Eu ouvi seu nome mesmo antes de você me dizer." Jack serviu 2 xícaras de café, entregando uma a Lyanna. Os dedos deles se tocaram, e ele sentiu aquela mesma conexão elétrica que havia surgido entre eles no dia anterior. Ele se afastou rapidamente, surpreso com a intensidade do momento. "Mas isso ainda não explica como você me encontrou", ele disse, apoiando-se no balcão para ter suporte. "Este lugar não está marcado em nenhum mapa." Lyanna tomou um gole de seu café, seu rosto contorcendo-se levemente com um sabor amargo. Após uma breve pausa, sua expressão suavizou. "Você acaba se acostumando", ela comentou, tomando outro gole. "Quando se tratou de te encontrar", ela acrescentou, "eu simplesmente soube. Os sonhos me guiaram." Ela tocou suavemente sua têmpora, um lembrete do dom único dos Proxians de ver os sonhos. "Enquanto muitos podem apenas vislumbrar fragmentos de futuros possíveis ou ouvir ecos do passado, há alguns entre nós que possuem um dom único." Ela fez uma pausa, seus olhos azuis se fixando nos dele com uma intensidade que dizia muito. "Alguns de nós conseguem forjar conexões que atravessam grandes distâncias." "E você?", continuou ela, "realmente formou uma conexão comigo?" "Por quê?", Jack perguntou, incapaz de esconder o ceticismo em sua voz. Lyanna colocou sua caneca para baixo e se aproximou dele, seu olhar firme. "Eu não sei. O sonho escolhe seu próprio caminho." À medida que ela se aproximava, ele notou os padrões intrincados em sua pele, mudando sutilmente como ondulações na água. "Mas eu acredito que há um propósito nisso", disse Jack, com o olhar fixo no rosto dela. Ele observou a curva delicada das maçãs do rosto, o sutil ponto das orelhas e a profunda profundidade de seus olhos azuis. Ela parecia de outro mundo, mas havia uma familiaridade inquietante que puxava sua memória. "Eu também sonhei com você", ele confessou, sua voz tingida de relutância. "Por meses eu me convenci de que era apenas o isolamento pregando peças na minha mente. Mas então, um sorriso iluminou os lábios de Lyanna e percebi que a conexão era mútua. Isso foi inesperado." Justo quando Jack estava prestes a responder, o som de passos ecoando pelo corredor quebrou o momento. Mais 3 proxies e mulheres entraram na cozinha, seus olhos se arregalando de surpresa ao ver Jack e Lyanna tão próximos um do outro. "Bom dia." Um deles cumprimentou, seu sotaque visivelmente mais forte do que o de Lyanna. "Esperamos não estar atrapalhando", disse Jack, dando um passo para trás e limpando a garganta. De forma alguma veio a resposta.
Tem café se vocês quiserem experimentar. Jack então se virou para Liana. Preciso verificar os sistemas de perímetro. A tempestade da noite passada pode ter danificado alguns dos sensores. Liana acenou com a cabeça, um brilho de compreensão em seus olhos. Talvez eu pudesse te ajudar? Ela sugeriu. Em meus sonhos vislumbrei como seus sistemas operam. Acredito que poderia ser útil. Jack hesitou por um momento avaliando a oferta dela. Ter alguém para ajudar com a manutenção certamente não seria uma coisa ruim. Após uma breve pausa, ele acenou com a cabeça em concordância. Tudo bem, me dê 10 minutos, ele respondeu. Enquanto voltava para seus aposentos para terminar de se vestir, um pensamento inquietante pairava em sua mente. Sua vida havia mudado irrevogavelmente. Essas mulheres, particularmente Liana, haviam introduzido um elemento inesperado em sua vida meticulosamente estruturada a algo que ele nem sequer reconhecera como ausente. Conexão. Durante 15 longos anos, ele havia se convencido de que a solidão era seu verdadeiro desejo, que era o que ele merecia. Agora, com o complexo vibrando de vida e a conexão inesperada florescendo entre ele e Liana, Jack se viu diante de uma realização assustadora. Ele estava fugindo de mais do que apenas seu passado. Ele também estava evitando seu futuro. Na semana que se seguiu, o complexo de Jack passou por uma transformação notável, evoluindo de um posto isolado para uma comunidade vibrante. O Proxy e as mulheres, ansiosos para deixar sua marca, rapidamente descobriram várias maneiras de ajudar. Alguns assumiram tarefas de manutenção, garantindo que o lugar funcionasse sem problemas. Outros começaram a cuidar de seu humilde jardim hidropônico, enriquecendo-o com plantas nativas que reconheceram do deserto ao redor. Esta manhã, Jack estava na porta do que havia sido seu tranquilo ateliê, observando enquanto Mora, uma das prussianas mais jovens, reparava habilidosamente uma placa de circuito com notável destreza. Seus dedos violetas dançavam com uma precisão que poderia rivalizar com a dele. Você é bastante habilidosa nisso, ele comentou, fazendo com que ela olhasse para cima com um sorriso radiante. No meu mundo natal, eu era engenheira antes de me juntar à aliança. Ela compartilhou. Sua tecnologia pode ser diferente, mas os princípios subjacentes permanecem os mesmos. Jack acenou com a cabeça, genuinamente impressionado. A cada dia, novas camadas dessas mulheres notáveis se revelavam. Elas não eram apenas refugiadas. Eram profissionais habilidosas, guerreiras ferozes, cientistas brilhantes e artistas talentosas que haviam sacrificado tudo em sua busca por liberdade. Na cozinha, ele descobriu Liana junto com outras 3. Nila, Thalia e Cora, reunidas em torno de seu antigo datapad, suas risadas ecoando enquanto compartilhavam um momento divertido sobre algo engraçado na tela. O que é tão engraçado? Ele perguntou, servindo-se de uma xícara de café. Liana olhou para cima, seus olhos azuis brilhando de risadas. Esses programas de entretenimento humano, essas sitcoms, são simplesmente hilários. Os mal-entendidos são impagáveis. Jack se inclinou mais perto, olhando por cima do ombro dela para um velho episódio de Friends, que ele havia baixado anos atrás. Isso é bastante ultrapassado mesmo pelos padrões da Terra, comentou Thalia, com a curiosidade aguçada. A obsessão humana por encontrar um parceiro é realmente fascinante. É sempre tão complicado assim? Jack riu em resposta. Geralmente é ainda mais complicado. E vocês humanos escolhem apenas um parceiro. Cora inclinou a cabeça, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Para a vida toda? Ela perguntou. Jack acenou com a cabeça, de repente consciente de quão perto Liana estava ao seu lado. Alguns fazem, ele respondeu, mas para outros é mais complicado. Liana interveio, sua voz suavizando. Proxy e vínculo são mais simples. Quando mentes se entrelaçam, os corpos respondem instintivamente. A linha entre o físico e o espiritual se torna tênue. Enquanto seus olhares se encontravam, Jack sentiu aquela familiar corrente elétrica percorrer entre eles. A cada noite, os sonhos que compartilhavam se tornavam cada vez mais vívidos e intensos. As paisagens da Terra e de Próxima B se entrelaçavam, criando um tapeçário vívido enquanto mergulhavam nas memórias e pensamentos um do outro. Jack, Nila, ela interrompeu, seus olhos brilhando de curiosidade. Você poderia compartilhar mais costumes da Terra conosco hoje? A lição de ontem sobre apertos de mão foi incrivelmente esclarecedora. Jack, relutantemente, desviou o olhar de Liana. Que tal dançarmos? Ele propôs, com uma faísca de empolgação na voz. Os humanos dançam para celebrar, cortejar e até mesmo para se exercitar.
Sua sugestão foi recebida com acenos entusiasmados e sorrisos por toda parte. Depois que terminaram o café da manhã, Jack se encarregou de limpar a área comum. Então conectou seu tablet ao sistema de som do complexo, pronto para criar a atmosfera para a sua celebração improvisada. As mulheres se reuniram, sua curiosidade aguçada e a empolgação palpável. Na Terra, cada dança carrega seu próprio significado único, ele explicou, enquanto percorria sua extensa biblioteca de músicas. Algumas danças são formais, enquanto outras são mais casuais. Alguns são feitos para serem executados solo, e outros são apreciados com um parceiro. Ele escolheu uma velha valsa, as encantadoras melodias da música clássica envolvendo o ambiente. Essa dança de salão tradicional, conhecida por sua estrutura precisa, o chamou. Jack começou demonstrando os passos básicos sozinho, sentindo-se um pouco bobo enquanto se movia. Após um momento de hesitação, ele respirou fundo e estendeu a mão para Liana, convidando-a a se juntar a ele. "Posso?" ela perguntou, colocando a mão na dele, sua pele irradiando calor contra a palma dele. Enquanto ele a guiava pelos passos, sua graça inata compensava sem esforço a falta de experiência com a dança. As outras mulheres observavam, cativadas pela cena encantadora que se desenrolava diante delas. Dali notou que seus corpos mal faziam contato. Esta é a distância apropriada para a corte entre humanos. Jack quase tropeçou enquanto processava sua observação. Sentia-se como uma dança formal à moda antiga, reminiscente de uma época em que as pessoas eram mais reservadas em suas interações. "E agora?" Liana perguntou, com o olhar fixo intensamente nele. Jack engoliu em seco, sentindo o peso do momento. Tudo havia mudado. Ele trocou a música por um ritmo mais contemporâneo, introduzindo uma vibe relaxada à atmosfera. Em pouco tempo, todas as mulheres estavam balançando ao ritmo, algumas demonstrando uma habilidade surpreendente, enquanto outras riam de suas próprias tentativas desajeitadas. Conforme a tarde avançava, Jack descobriu um verdadeiro prazer na companhia dessas mulheres. Elas trouxeram vida e risadas para um espaço que havia estado envolto em silêncio nos últimos 15 anos. Quando foi a última vez que ele riu assim? Ele já tinha feito isso? Naquela noite, depois que todos se acomodaram em seus quartos, Jack se viu sentado em sua cama, removendo seus botas de forma metódica. De repente, uma leve batida na porta chamou sua atenção, fazendo-o olhar para cima. "Entre!" ele chamou, antecipando que seria Moira com uma pergunta sobre o trabalho de reparo agendado para amanhã. Em vez disso, Liana entrou, com seu cabelo branco caindo livremente ao redor dos ombros. Ela havia trocado seu uniforme por uma túnica simples que ele havia descoberto no armazenamento, uma relíquia dos dias da construção do complexo, quando outros humanos haviam chamado este lugar de lar, ainda que por um breve período. "Espero não estar atrapalhando", ela disse parada na porta. "De forma alguma", Jack respondeu, de repente consciente de seu ambiente austero. A cama estreita, os móveis funcionais e a ausência de qualquer toque pessoal. Liana se aproximou da janela, olhando para a vasta noite do deserto. "Em meus sonhos na noite passada, você me revelou um oceano na terra. As ondas quebrando, o cheiro de sal no ar. Era de tirar o fôlego." Jack juntou-se a ela na janela, um sorriso suave no rosto. "Esse era o Oceano Pacífico", ele respondeu. "Eu cresci perto da deslumbrante costa do norte da Califórnia. Você pode me contar mais?" Ela perguntou, sua curiosidade despertada. "Sobre a terra, sobre você?" Jack hesitou, pego de surpresa. Nos últimos 15 anos, ele havia cuidadosamente evitado seu passado. E agora essa mulher o estava instigando a confrontá-lo mais uma vez. "É mais fácil nos sonhos", ele confessou. "Mas discutir isso, esse é o verdadeiro desafio." Liana se virou para ele, seu rosto tão perto que ele podia ver os padrões intrincados em sua pele dançarem a cada respiração que ela dava. "Então talvez não precisemos conversar", ela sugeriu suavemente. Ela levantou a mão lentamente, dando a ele a chance de se afastar se quisesse. Quando sua palma finalmente repousou contra sua bochecha, uma onda de calor percorreu seu corpo, uma sensação desconhecida que transcendia a mera pele. Parecia que ela estava alcançando além da superfície, tocando algo muito mais profundo dentro dele. "Prussianos podem compartilhar pensamentos através do toque", ela sussurrou. "Posso te mostrar?" Jack acenou com a cabeça, sua voz presa na garganta. Quando Liana fechou os olhos, uma onda de imagens vívidas invadiu sua mente. Uma cidade extensa adornada com torres de pedra iridescente,
Florestas encantadoras repletas de árvores com folhas prateadas e festivais vibrantes onde os Proxians dançavam alegremente sob o brilho de 3 luas. Ele imaginou Lyanna em várias fases de sua vida, como uma criança despreocupada, uma jovem cheia de espírito e uma soldada feroz. Ele sentiu todo o espectro de suas emoções, sua alegria, sua tristeza, sua esperança inabalável. À medida que a conexão começou a diminuir, Jack se viu sem fôlego, sua testa repousando suavemente contra a dela. Isso foi incrível. Ele sussurrou. Esse é o meu mundo, ela disse suavemente. Agora você entende por que lutamos por isso? O ar entre eles estalava com uma energia intoxicante. Jack percebeu que deveria dar um passo para trás, para manter os limites que havia cuidadosamente mantido por anos. Mas a atração era forte demais. Ele se viu incapaz de se afastar. Em vez disso, compelido por um instinto que transcendia o pensamento racional, ele se inclinou mais perto. Seus lábios se encontraram em um beijo que começou suavemente, mas logo se intensificou com um fervor inesperado. Os braços de Lyanna se envolveram em torno de seu pescoço, enquanto suas mãos encontraram o caminho até sua cintura, puxando-a para mais perto. O laço entre eles se acendeu, mais intenso do que nunca, suas mentes se entrelaçando tão intimamente quanto seus corpos. Quando finalmente se afastaram, ambos ofegantes, Jack encostou sua testa na dela. Estive sozinho por tanto tempo, ele sussurrou, que esqueci como é realmente querer alguém. Os dedos de Lyanna traçaram suavemente a linha de sua mandíbula, despertando-o de seu sono. Jack acordou com o calor inesperado ao seu lado, uma sensação que parecia ao mesmo tempo estranha e reconfortante. Por um breve momento ele ficou preso no limbo nebuloso entre o sono e a vigília, e uma onda de pânico o envolveu. 15 anos de solidão o ensinaram a antecipar o vazio. Mas então, as memórias da noite anterior voltaram à tona, e ele sentiu a tensão se dissipar de seu corpo. Virando-se para o lado, ele encontrou Lyanna olhando para ele com seus penetrantes olhos azuis. Um olhar que continha tanto profundidade quanto promessa. Você ainda está aqui? Ele murmurou, sua voz carregada de sono. Um sorriso floresceu em seus lábios. Você realmente achou que eu desapareceria no mundo dos sonhos? Jack estendeu a mão, seus dedos traçando suavemente os padrões intrincados em seu ombro nu. Eles pareciam se mover e dançar sob seu toque, reagindo às emoções dela de uma maneira que ele estava apenas começando a compreender. Eu me senti incerto. Este era um território desconhecido para mim. É novo para mim também, ela confessou, seu cabelo branco caindo sobre o travesseiro dele. Proxianos geralmente não formam laços com outras espécies. Laço? Jack levantou uma sobrancelha, notando as sutis ondulações de leve constrangimento nos padrões de Lyanna. Talvez conexão não seja a palavra perfeita em seu idioma. Quando os Proxianos compartilham completamente a si mesmos mente e corpo, isso forja um vínculo que transcende o físico. O que aconteceu entre nós na noite passada foi muito mais do que apenas um encontro físico. Jack refletiu sobre os momentos em que suas mentes se entrelaçaram durante seus encontros íntimos. Ele se lembrou de como havia sentido o prazer dela como se fosse o seu, e de como as barreiras que antes os separavam haviam derretido. Foi uma experiência diferente de tudo que ele já havia compartilhado com outra pessoa. Eu senti isso, ele admitiu com um tom de admiração na voz. Foi realmente incrível. Ela sorriu suavemente, seu dedo traçando delicadamente ao longo de sua mandíbula. Os humanos são notáveis, ela continuou, com os olhos brilhando de curiosidade. Vocês possuem uma força física impressionante, mas sua profundidade emocional é igualmente profunda. É a sua capacidade de criar conexões, mesmo em momentos de isolamento, que nos faz admirar a sua espécie. Antes que Jack pudesse responder, o intercomunicador do complexo estalou e ganhou vida. Uma voz chamou. Jack, o sistema de filtragem de água está fazendo uns barulhos estranhos. Devo me preocupar? A realidade invadiu seus pensamentos. Com um suspiro, Jack pressionou o botão de resposta ao lado de sua cama. Estarei a caminho, disse ele. Enquanto se vestia, Lyanna o observava com admiração aberta. Seu povo realmente sabe como criar coisas que perduram, comentou ela. Esse composto, suas máquinas, até mesmo seu próprio corpo, tudo isso reflete um compromisso com a permanência que nós, Proxianos, nunca conseguimos compreender completamente. Jack hesitou, surpreso com sua percepção. Ele nunca havia considerado isso por esse ângulo antes. Eu suponho que somos apenas teimosos, ele respondeu. Lyanna se sentou, sua expressão séria. É mais do que apenas teimosia, ela disse. É esperança. Mesmo em sua solidão, você preservou tudo com tanto cuidado.
como se estivesse se preparando para um futuro que insiste não desejar. Sua percepção atingiu um ponto sensível, perturbando-o profundamente. Ele realmente havia estado esperando todos esses anos, não apenas se escondendo, mas se preparando inconscientemente para algo. Um retorno à humanidade, um novo propósito. Ele rapidamente mudou o foco, dizendo: eu deveria verificar aquele sistema de filtragem. Liana acenou com a cabeça, uma centelha de compreensão em seus olhos. Eu vou ajudar Thalia com a expansão do jardim, ela disse. Thalia havia descoberto que o solo aqui poderia sustentar nossos tubérculos nativos com apenas alguns ajustes menores. Ao meio-dia, Jack se encontrou na área comum improvisada, envolvido por todas as 11 mulheres enquanto elas se reuniam para compartilhar a refeição que haviam preparado juntas. Em pouco mais de uma semana, o espaço havia passado por uma transformação notável. Tecido vibrante agora adornava as paredes, resgatado de sua jornada caótica. As mesas de metal, antes estéreis, não estavam mais alinhadas em filas rígidas. Em vez disso, formavam um círculo acolhedor. Plantas exuberantes de seu jardim expandido prosperavam em recipientes reaproveitados, infundindo a sala anteriormente utilitária com uma sensação de vida e calor. Jack, Nila chamou do outro lado da mesa, sua voz cortando a conversa. Estávamos tendo uma conversa sobre o depósito leste. Com sua aprovação, adoraríamos transformá-lo em um espaço comunitário dedicado à meditação e ao exercício. Ela fez uma pausa para dar ênfase e Cora interveio. Pense nisso como um tipo de templo, um lugar onde podemos honrar e praticar nossas tradições espirituais. Jack acenou com a cabeça, surpreso com a facilidade com que havia assumido o papel de líder para essa comunidade inesperada. Basta me avisar quais suprimentos você precisa, ele ofereceu. Mora olhou para seu tablet, seus dedos dançando sobre a tela enquanto respondia. Já fizemos um levantamento do que está disponível. Com um pouco de reaproveitamento, devemos ter tudo o que precisamos. Eficiente, Jack comentou, claramente impressionado. Leona, sentada ao lado dele com a coxa suavemente pressionada contra a dele debaixo da mesa, explicou. Essa é a essência do treinamento militar. Os soldados da Aliança se tornaram hábeis em aproveitar ao máximo os recursos limitados. Enquanto discutiam esse tópico, Thalia interveio. A expansão do nosso jardim está progredindo bem. Podemos esperar vegetais frescos em apenas 20 dias, e as frutas nativas estarão prontas para a colheita em 40. Jack olhou ao redor da mesa, uma peculiar sensação de calor florescendo em seu peito. Essas mulheres notáveis transformaram sua vida antes solitária em uma vibrante tapeçaria de conexão e propósito. Pela primeira vez em 15 anos, ele sentiu um senso de pertencimento, como se fosse parte de algo muito maior do que ele mesmo. Naquela noite, no reino de seus sonhos compartilhados, Jack revelou a Leona a verdadeira razão de sua jornada até aquele lugar desolado. Memórias deslizavam diante deles como fotografias desbotadas, cada uma contando uma história. Ele a levou de volta ao seu serviço militar durante as tumultuadas guerras de expansão na Terra, onde enfrentou a realidade angustiante das vítimas civis que estava impotente para evitar. A corrupção política que ele desenterrou, o testemunho que apresentou diante do Conselho Global que havia sido suprimido por tempo demais. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. A tentativa de assassinato que esteve perigosamente próxima de ter sucesso. Enquanto estavam juntos na paisagem onírica de seu passado, Leona observou: você nunca se afastou do fracasso. Antes de continuarmos, apenas um pedido: por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Você fugiu da injustiça. Eu corri porque estava cansado. Jack confessou. Cansado de lutar contra forças muito maiores do que eu. Exausto de testemunhar boas pessoas perecerem por causas mal orientadas. O eu sonhado de Leona gentilmente pegou suas mãos. Você criou este lugar para durar, derramando seu coração em sua fundação. Você aprimorou suas habilidades, nunca deixando que elas se apagassem. No fundo, você sempre sentiu que sua jornada não havia terminado. Jack a observou, cativado pelo peso de suas palavras. Talvez eu estivesse apenas esperando uma razão para me importar mais uma vez. Enquanto eles despertavam, entrelaçados na suave luz do amanhecer, Jack sentiu uma leveza inesperada dentro de si. Compartilhar seus fardos havia aliviado seu peso. Os outros notaram nosso vínculo. Leona murmurou suavemente, com a cabeça apoiada em seu peito. Isso os incomoda? Jack perguntou, com um toque de preocupação surgindo em sua voz,
enquanto se preocupava em perturbar a harmonia de sua pequena comunidade. O riso de Leona soou como música. Muito pelo contrário, ela respondeu. Em nossa cultura, a formação de novos laços após uma perda é algo que celebramos. Isso serve como um poderoso símbolo da vida, perseverando diante da devastação causada pela guerra. Ela se apoiou em um cotovelo, seu olhar pensativo. Eles estavam organizando uma cerimônia de bênção tradicional. Eu os caucionei de que poderia ser prematuro. Mas antes que eu pudesse terminar, Jack interveio, surpreendendo até a si mesmo. Se isso é significativo para a sua cultura, estou aberto a isso. Os padrões de Leona brilhavam de alegria. Foi um momento que significou mais do que apenas palavras. Significava abraçar um papel formal dentro do nosso círculo. Jack contemplou o complexo, percebendo que havia se transformado de meramente seu refúgio em um lar compartilhado para todos eles. No reino dos sonhos, onde suas mentes se entrelaçavam, essas mulheres reacenderam um senso de propósito em sua vida. Não estou mais me escondendo, ele declarou com uma determinação tranquila. O que você encontrou? Jack estava na entrada da baía de armazenamento oriental, seu olhar fixo no equipamento empoeirado que estava entrelaçado e esquecido sob anos de contêineres de armazenamento empilhados. Mor limpou a sujeira do painel de controle, revelando uma antena de comunicação de longo alcance que parecia ser de grau militar. Estaria aqui quando ele chegou? Jack se aproximou lentamente, enquanto memórias voltavam à tona. Sim, fazia parte do equipamento original da base. Ele havia desativado isso anos atrás, quando tomou a decisão de viver fora da rede. Os dedos esguios e violetas de Tali traçaram delicadamente as conexões, revelando que tudo parecia estar intacto. O acoplamento de energia está desconectado, ela observou, mas os componentes em si estão ilesos. Jack se ajoelhou ao lado do conjunto, uma onda de emoções conflitantes o invadindo enquanto ele absorvia a cena. Esse equipamento simbolizava tudo o que ele havia deixado para trás. As complexidades da política humana, o caos da guerra e o peso da responsabilidade. No entanto, com 11 procuradores e refugiados agora dependendo dele, a noção de isolamento já não parecia o caminho certo a seguir. Você poderia consertá-lo? Ele perguntou mais. Ela acenou com confiança. Com sua permissão, sim. Vai levar cerca de 3 dias. Jack ficou de pé, sua decisão tomada. Vá em frente, mas não ative isso ainda. Precisamos discutir em grupo quais mensagens enviar e para quem. Quando ele estava prestes a se afastar, Liana apareceu de repente na porta. Seu cabelo branco estava intrincadamente trançado e adornado com delicadas flores azuis colhidas do jardim. Aí está você! Exclamou ela, seus padrões mudando com uma excitação palpável. Os preparativos finalmente estão completos e aguardamos ansiosamente sua chegada para a cerimônia de bênção. Jack lançou um olhar rápido para o array de comunicação antes de se voltar para Liana. Mostre o caminho, ele insistiu. Ao entrarem no pátio central, ficou claro que uma transformação havia ocorrido. Tecidos vibrantes pendiam das paredes, formando um deslumbrante espaço circular que servia como o cenário perfeito para a ocasião. Pequenas luzes, recuperadas de sinalizadores de emergência, flutuavam suavemente em tigelas de água, emitindo um brilho suave e ondulante que dançava na superfície. O ar estava impregnado com o aroma perfumado de ervas desconhecidas que fumegavam em pequenos braseiros. Cercando essa cena encantadora, as 10 mulheres estavam dispostas em um círculo, cada uma vestida com suas melhores roupas, adornadas com flores vibrantes e plantas do deserto, criando uma tapeçaria de cor e vida. Elas enfeitaram seus braços e rostos com desenhos intrincados, realçando lindamente seus padrões naturais. Isso não é o que eu esperava, Jack confessou suavemente a Liana. Ela apertou a mão dele. A união é nosso ritual mais sagrado, ela respondeu, seus olhos brilhando com significado. Mesmo em meio à guerra, mantemos nossas tradições. Eles servem como um elo vital com nossas identidades de um tempo antes do início das lutas. Jack, de repente, se sentiu deslocado em suas calças escuras habituais e sua camisa desbotada. Notando seu desconforto, Liana lhe ofereceu um sorriso reconfortante. Sua aparência é impecável, ela o tranquilizou. Você se apresenta de forma autêntica, e isso é o que realmente importa nesta união. Enquanto falava, Korra, a mais velha entre eles, deu um passo à frente. Seu cabelo branco, entrelaçado com mechas de prata, brilhava suavemente, e os padrões em sua pele irradiavam um brilho constante e tranquilo. Jack Harmon da Terra, ela começou, sua voz ressoando com uma autoridade inesperada. Você gentilmente abriu sua casa para nós,
compartilhou seus recursos e forjou um vínculo significativo com Lyanna. Hoje, nós o abraçamos como parte do nosso círculo, dando-lhe as boas-vindas à nossa família. Jack endireitou a postura, sentindo uma onda inesperada de emoção pela formalidade do momento. Estou honrado, ele respondeu. Korra continuou, sua voz firme e profunda. Esta união não é apenas uma ligação entre duas pessoas. É o entrelaçamento de almas, criando uma tapeçaria mais rica para toda a nossa comunidade. Em tempos passados, a cerimônia atraía centenas de testemunhas, preenchendo o espaço com uma energia vibrante. Hoje, no entanto, somos apenas um pequeno grupo, mas nossos espíritos permanecem firmes. À medida que as mulheres começaram a cantar, sua melodia assombrosa pairou no ar, ressoando profundamente com a própria essência do momento. Jack sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto o som o envolvia. Korra fez um gesto para que Jack e Lyanna entrassem no coração do círculo. Juntem as mãos e fechem os olhos, ela instruiu. Abram suas mentes um para o outro e para todos nós reunidos aqui. Jack segurou as mãos de Lyanna, seus dedos entrelaçando-se em um abraço delicado. Ele fechou os olhos, preparando-se para uma onda de constrangimento. Mas, em vez de se sentir tolo, uma suave sensação de calor começou a irradiar de suas mãos unidas, subindo pelos braços dele e envolvendo todo o seu ser. Naquele momento, ele percebeu que não estava mais sozinho em seus pensamentos. A presença de Lyanna o envolvia, uma familiaridade reconfortante nascida de seus sonhos compartilhados. No entanto, além dela, ele podia perceber a presença de outros, 10 consciências distintas, cada uma irradiando sua própria assinatura emocional única. Eles não eram intrusivos. Em vez disso, sentiam-se como o calor de uma sala cheia de pessoas. Sua energia palpável sem a necessidade de contato físico. Imagens dançavam vividamente em sua mente. Uma cidade radiante adornada com torres de cristal vivo. Florestas encantadoras onde as árvores conversavam através de feixes de luz e batalhas ferozes onde navios se erguiam ominosamente contra os céus escurecidos. Ele viu crianças correndo alegremente por campos de grama prateada cintilante. O eco assombroso das bombardeios e a profunda tristeza pela perda de entes queridos. No entanto, em meio a tudo isso, permanecia uma centelha de esperança que resistia contra todas as probabilidades. Jack ofegou, envolto pelo peso das memórias de um povo inteiro. Ele sentiu suas perdas, sua resiliência inabalável e sua feroz determinação de se apegar ao que os definia, mesmo enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. No meio de tudo isso, ele sentiu a gratidão deles, uma profunda apreciação direcionada a ele, um indivíduo solitário que havia aberto sua porta quando eles não tinham para onde ir. Isso é incrível, ele sussurrou com os olhos ainda fechados. Na sua mente, a voz de Lyanna ressoava. Este é quem somos, e agora você é um de nós. À medida que a conexão entre eles se aprofundava, Jack sentiu-se compelido a compartilhar suas próprias memórias. Ele falou sobre os vastos oceanos da Terra e as florestas exuberantes, os fortes laços forjados com sua unidade militar e a dolorosa traição que o forçou ao exílio. Ele contou sobre os anos passados em solidão, um período marcado por reflexão e saudade. E então descreveu o momento crucial em que abriu seu portão para 11 estranhos, indivíduos que, no final das contas, transformariam sua vida de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. À medida que a conexão finalmente se dissipava e Jack abria os olhos, ele descobriu seu rosto úmido de lágrimas. Ao seu redor, o Proxy e as mulheres estavam igualmente emocionados, seus padrões brilhando com uma emoção coletiva. Corus deu um passo à frente mais uma vez, colocando suavemente suas mãos em ambos os ombros dele. O círculo se fechou. O que antes era separado agora está unido, e o que parecia estranho se transformou em família. A cerimônia concluiu-se com um banquete, modesto por qualquer medida, mas rico em significado através de sua experiência compartilhada. Enquanto se reuniam em torno da mesa, as mulheres começaram a contar histórias de seu mundo natal. Suas risadas e lágrimas fluindo livremente, agora que as barreiras psíquicas haviam sido levantadas. Enquanto Jack e Lyanna caminhavam de volta para seus aposentos, sob o brilho das 3 luas, ele sentiu uma profunda transformação dentro de si. As paredes de isolamento que ele havia construído ao redor de seu coração ao longo dos últimos 15 anos haviam sido gentilmente, mas completamente desmontadas. Eu nunca realmente compreendi isso antes, ele disse, parando para olhar para o céu alienígena. O que você perdeu, pelo que você está lutando. Os padrões de Lyanna brilhavam suavemente à luz da lua.
E agora, eu vejo por que a matriz de comunicação tem tanta importância. Seu povo precisa saber que você está vivo. E talvez ele tenha pausado por um momento antes de abraçar completamente essa ideia. Talvez seja a hora de eu me reconectar com meu próprio povo também. O sorriso de Lyanna era como um farol, iluminando a verdade. A capacidade de mudar é a maior força da sua espécie. É por isso que acreditamos que vocês têm o potencial de ter sucesso, onde nós tropeçamos em nossa busca pela paz. Jack a puxou para mais perto, saboreando o calor reconfortante de seus pensamentos, se entrelaçando com os dele. Amanhã entraremos em contato com a Aliança e enviaremos mensagens para o assentamento humano. É hora de emergir das sombras e começar a batalha. Não com armas, mas com o poder da verdade. Naquela noite, na privacidade de seus aposentos, a conexão deles se aprofundou além de tudo que haviam experimentado antes. As mentes deles se entrelaçavam tão perfeitamente quanto seus corpos. Jack sentia não apenas seu próprio prazer, mas também o de Leonas, criando um hipnotizante ciclo de retroalimentação de sensação e emoção que transcendia o reino físico. Enquanto estavam deitados juntos na escuridão envolvente, Jack experimentou um momento de profunda clareza. Pela primeira vez em 15 anos, ele se viu contemplando o futuro, não apenas se concentrando em sobreviver ao dia seguinte, mas imaginando a possibilidade de criar algo duradouro. Algo que vale a pena lutar. 3 dias após a cerimônia de união, Jack se viu diante do array de comunicação ativado, sua mão pairando logo acima do botão de transmissão. Moore havia dedicado inúmeras horas para restaurar o equipamento, e agora ele zumbia com uma sensação de promessa e possibilidade. Uma ponte para o mundo além das paredes do seu complexo. Você tem certeza disso? Lyanna perguntou, sua mão repousando suavemente em seu ombro. Seu toque se tornara uma presença reconfortante, uma fonte de estabilidade na incerteza. Jack ofereceu um sorriso irônico enquanto respondia, não tenho certeza. Mas por outro lado, coisas necessárias raramente vêm com garantias. A mensagem que eles haviam cuidadosamente elaborado era intencionalmente ambígua, servindo como um sinal tanto para o assentamento humano quanto para quaisquer forças aliadas que pudessem estar ouvindo suas frequências. Marcou o complexo de Jack como uma zona neutra, um lugar aberto ao diálogo e à comunicação. Sem mencionar os proxies e os refugiados, apenas detalhes suficientes para iniciar a comunicação. Jack pressionou o botão e a matriz ganhou vida, zumbindo suavemente enquanto os indicadores piscavam em uma dança rítmica, enviando o sinal para o desconhecido. Agora nós esperamos, ele disse, lançando um olhar para Lyanna. Eles não precisaram esperar muito. Dentro de algumas horas, 2 respostas chegaram quase simultaneamente. A primeira veio do comandante Thomas Reed do assentamento humano Nova Esperança. Sua mensagem era formal, mas calorosa, uma mistura de profissionalismo e familiaridade. Jack Harmon, ele escreveu, após 15 anos de silêncio, você finalmente ressurgiu. O conselho, sem dúvida, estará interessado. Solicito sua permissão para enviar um enviado diplomático para suas coordenadas, pois há assuntos importantes de interesse mútuo que precisamos discutir. Enquanto isso, a segunda mensagem, fortemente criptografada em código militar da Aliança, era mais urgente. Nila rapidamente decifrou seu conteúdo, revelando uma situação crítica que exigia atenção imediata. Sobreviventes confirmaram a situação. A resistência está em andamento e as forças do sindicato estão avançando para o sul através do seu setor. Mantenha silêncio de rádio. Reforços são atualmente impossíveis. Não confie em ninguém fora do seu círculo íntimo. Jack transmitiu ambas as mensagens para as mulheres reunidas na sala de comunicações. O timing levanta sobrancelhas, observou Cor, enquanto a sabedoria de seus mais velhos se tornava aparente nas profundas linhas gravadas em sua testa. Por que os diplomatas humanos estão de repente mostrando interesse justo quando as forças do sindicato estão se movendo para a região? Pelo que me lembro, o comandante Reed é um homem de honra. Jack respondeu, mas já se passaram 15 anos. As coisas mudam e as pessoas mudam. Talia, no entanto, respondeu com uma firmeza surpreendente. Não humanos. Sua espécie exibe uma constância notável. É exatamente por isso que a Aliança buscou a parceria da Terra em primeiro lugar. Seu quadro moral previsível intrigou Jack, fazendo com que ele levantasse uma sobrancelha. Não tenho certeza se isso é um elogio, ele respondeu com um toque de curiosidade na voz. Talia, a mais alta entre eles, respondeu com um sorriso caloroso. Com certeza é, ela o assegurou. Os proxianos tendem a se adaptar rapidamente,
mas não podemos deixar de invejar sua firmeza inabalável. O alarme de perímetro interrompeu abruptamente a conversa deles, seu bip agudo e persistente ecoando no ar. Um som que Jack não ouvia desde que as mulheres haviam chegado. Ele rapidamente voltou sua atenção para o display do sensor, onde movimento foi detectado na Western Ridge. Múltiplas assinaturas apareceram, mas não correspondiam a nenhum padrão de aliança conhecido. Escoteiros do sindicato, pensou Lyanna sombriamente. Em um instante, o treinamento militar de Jack surgiu à tona. Posições defensivas, ele ordenou. Nilatalia, assegure a rede de comunicação. Cora, reúna mais 3 e prepare o bunker de emergência. Mora, você vem comigo na estação de monitoramento. Enquanto as mulheres se moviam com uma graça treinada, Jack não pôde deixar de sentir um orgulho crescente. Em apenas algumas semanas, eles se transformaram em uma unidade coesa, cada um contribuindo com suas habilidades únicas em tempos de crise. Enquanto isso, na estação de monitoramento, as leituras dos sensores aprimorados validaram suas crescentes preocupações. 6 veículos de reconhecimento do sindicato estavam se aproximando pelo oeste, ainda a 20 minutos de distância. Eles devem ter captado nossa transmissão, Jack murmurou, com preocupação estampada em seu rosto. Ou talvez já estivessem em uma busca e detectado nossa assinatura de energia, sugeriu Mora, seus dedos dançando rapidamente sobre os controles enquanto ela analisava a situação. Posso ocultar nossa produção de energia, mas eles já localizaram nossa posição. Jack rapidamente tomou uma decisão. Envie uma mensagem, ele instruiu. Informe-os que as forças do sindicato estão se aproximando e solicite assistência imediata. Isso é realmente sábio? Lyanna perguntou ao entrar na sala, sua voz carregada de preocupação. Estamos revelando nossa vulnerabilidade. Jack encontrou seu olhar, sua expressão firme. É um risco calculado, ele respondeu. Se Reed é confiável, podemos ganhar aliados valiosos. Se não for, ele deu de ombros com um toque de indiferença em seu comportamento. Bem, não estamos em uma situação pior do que se estivéssemos enfrentando o sindicato sozinhos. Os padrões de Lyanna piscavam com preocupação, mas ela assentiu em concordância. Seus instintos o mantiveram vivo até aqui. Confiamos em você. A próxima hora se transformou em um turbilhão de atividades enquanto eles reforçavam as defesas do complexo. Os anos de paranoia de Jack o levaram a implementar uma série de medidas de segurança. Torres automatizadas, barreiras reforçadas e até mesmo um gerador de escudo básico capaz de desviar disparos de armas leves. Agora, aquelas precauções estavam prestes a ser colocadas à prova. Enquanto trabalhavam juntos, Jack descobriu momentos fugazes de conexão com Lyanna. O vínculo deles oferecia silenciosas garantias, explosões de perspicácia estratégica, e por trás de tudo isso, uma poderosa corrente de feroz proteção. Este lugar havia se transformado de um mero santuário em um verdadeiro lar. Como esperado, os batedores do sindicato fizeram sua entrada. 6 veículos elegantes se posicionaram estrategicamente ao redor do perímetro do complexo. Com a ajuda de miras de alta potência, Jack observou os ocupantes. Proxies como seus companheiros, mas marcados por uma pele mais escura e um comportamento mais militante. Eles estão nos escaneando, mais relatórios chegando de sua estação, tentando avaliar nossos números e defesas. Deixe-os olhar, disse Jack com seriedade. Nossas defesas externas darão a eles algo em que pensar. Nesse momento, um pedido de comunicação soou em seu sistema. Jack fez um aceno sutil para Moira, que prontamente abriu um canal apenas de áudio. Uma atmosfera tensa envolveu o posto avançado enquanto uma voz rouca cortava a estática. Este é o comandante Vex do Proxy e da Syndicate, anunciou a voz, com um sotaque perfeitamente padrão. Nossos sensores detectaram múltiplos sinais de vida, incluindo assinaturas de proxy não autorizadas. Imediatamente entregue quaisquer fugitivos da aliança ou enfrente a eliminação. Jack trocou um olhar significativo com Lyanna antes de responder. Este é Jack Harmon. Este complexo é oficialmente reconhecido como um assentamento humano neutro sob a lei interestelar. Qualquer ato de agressão será reportado às autoridades da Terra. Uma risada arrepiante ecoou pelo alto-falante. As autoridades da Terra estão a 3 meses de distância humano. Você tem 10 minutos para se conformar antes que ultrapassemos seu perímetro. A conexão foi cortada. Jack se virou para as mulheres ao seu lado, seus olhos fixos nele com uma confiança inabalável. Elas estão blefando, declarou com confiança.
6 veículos de reconhecimento simplesmente não têm o poder de fogo necessário para romper nossos escudos. Eles estão apenas esperando o momento certo para os reforços. Isso nos dá a oportunidade perfeita para que nossos reforços cheguem, Lyanna acrescentou, lançando um olhar para o comandante. Isso é, se o seu comandante responder. Nesse momento, como se fosse uma sinalização, o array de comunicação emitiu um ping, sinalizando uma mensagem recebida. A voz de Nila estourou pelo sistema interno, quebrando a tensão no ar. "Jack, você precisa ver isso!" Lyanna exclamou com urgência na voz. A Nova Esperança está em movimento, e eles não estão sozinhos. Sem hesitar, Jack e Lyanna correram para a sala de comunicações, onde uma tela holográfica iluminava o ambiente ao redor. Revelou uma frota de veículos correndo em direção à sua posição a partir do leste. Uma visão que os encheu de uma mistura de antecipação e preocupação. Veículos de transporte humano estavam sendo escoltados pelo que parecia ser caças da Aliança. Impossível, Korra pensou, sua respiração prendendo na garganta. O suporte aéreo da Aliança havia sido eliminado meses atrás. Mas então, uma nova voz estourou pelo alto-falante, desafiando sua descrença. Não destruído. Em um local escondido, o comandante recebeu a notícia de um novo vislumbre de esperança ao lado do General Terrace da 7ª Frota da Aliança. "Mantenha sua posição, Harmon", ele instruiu firmemente. "Os reforços chegarão em apenas 15 minutos. Avistamos os batedores da Syndicate, e eles serão interceptados." Jack olhou para o display, sua mente correndo com descrença. O General Terrace havia revelado que a Aliança ainda tinha resistência organizada, operando a partir de territórios humanos. Enquanto Lyanna processava essa informação, sentiu seus padrões irradiando uma nova sensação de esperança. Os sonhos que compartilhamos não estavam apenas nos conectando, eles estavam nos levando a este momento exato. Jack a puxou para perto, sua mente correndo com o peso da situação. O que havia começado como um simples ato de bondade, permitindo que 11 mulheres desesperadas passassem pelo seu portão, as havia inesperadamente lançado no coração de uma série de eventos que poderiam alterar o próprio curso da guerra. Na conexão que compartilhavam, ele sentiu a mistura de esperança e medo percorrendo Lyanna, refletindo suas próprias emoções tumultuadas. Quaisquer que fossem os desafios que estivessem por vir, eles os enfrentariam lado a lado, não apenas como uma dupla, mas como uma frente unida de todos os 12 membros de sua extraordinária família. "Preparem-se para alguns visitantes", Jack anunciou ao grupo, um sorriso astuto brincando em seus lábios. "Parece que nosso pequeno rancho está prestes a ficar muito mais movimentado." Avançando um ano, Jack se encontrou no deck de observação do que agora havia sido renomeado para Harmony Ranch, admirando a transformação deslumbrante da paisagem à sua frente. O que antes era um posto solitário, isolado em meio a intermináveis dunas áridas, se transformou em um vibrante assentamento. Novos edifícios, feitos de metal brilhante e pedra nativa, agora se estendem para fora do complexo original, oferecendo abrigo para mais de 200 residentes. Esta comunidade diversa é uma mistura de novos esperançados, juntamente com refugiados da Proxy e da Aliança, todos se unindo para criar uma atmosfera vibrante e dinâmica. Naquele dia fatídico, os batedores do sindicato que representavam uma grave ameaça foram rapidamente neutralizados pelos esforços unidos do comandante Reed e do General Terrace. Esse confronto inicial marcou um ponto de virada crucial no conflito regional, remodelando o curso dos eventos que estavam por vir. Com o assentamento humano apoiando abertamente a aliança, a ofensiva sulista do sindicato tropeçou e, em última análise, desmoronou. "Admiring your handiwork?" A voz de Lyanna soou atrás dele, seus braços envolvendo suavemente sua cintura. Seus padrões irradiavam alegria enquanto ela se aninhava contra suas costas. Jack sorriu, colocando suas mãos delicadamente sobre as dela. "Nossa criação", ele disse, "eu apenas forneci a terra." Ela respondeu de forma brincalhona, mudando para ficar ao lado dele. "E a inspiração?" O General Terrace relata que o fenômeno da ligação dos sonhos está em ascensão. Um número crescente de humanos e proxianos está compartilhando sonhos, forjando conexões profundas no processo. Cientistas especulam que esse aumento pode estar ligado à própria essência do nosso planeta. Algo no campo magnético pode estar potencializando habilidades psíquicas latentes dentro de nós. Jack riu, puxando-a para mais perto, transformando-os em casamenteiros por direito próprio. Abaixo deles, o assentamento pulsava com vida. O que antes era um simples jardim havia se transformado em uma fazenda próspera,
completa com canais de irrigação que levavam água dos poços recém-construídos. Um campo de treinamento foi estabelecido onde os humanos transmitiram suas técnicas de combate terrestre aos procianos, enquanto os procianos, por sua vez, compartilharam seus exercícios únicos de foco mental. Essa troca cultural vibrante fluiu em ambas as direções, resultando na criação de algo completamente novo e extraordinário. Os representantes do conselho devem chegar amanhã. Jack ponderou em voz alta. Você acha que eles vão aprovar os planos de expansão? Um leve toque de diversão dançou nos olhos de Lyanna enquanto ela respondeu. Depois que o General Terrace apresentar as informações que reunimos através da rede de sonhos, eles seriam tolos em não aprovar. 11 pares interconectados conseguiram mapear com sucesso a maior parte das fortificações ocidentais dos sindicatos. O vínculo de sonho que inicialmente floresceu entre Jack e Lyanna realmente evoluiu para se tornar seu ativo estratégico mais significativo. Outros proxies humanos e pares haviam descoberto a mesma conexão, formando uma rede de inteligência que funcionava além do alcance da detecção convencional. O sindicato, incapaz de compreender ou contrabalançar essa vantagem estratégica, vinha perdendo terreno de forma constante há meses. O comandante Reed enviou a mensagem de que 3 navios de transporte adicionais estavam a caminho da Terra, principalmente voluntários, comentou Jack. Engenheiros médicos, agricultores e soldados, interveio Lyanna com um olhar cúmplice. Jack acenou com a cabeça em concordância. Embora a Terra tivesse declarado oficialmente sua neutralidade na Guerra Civil e de procuração em andamento, o influxo de voluntários com treinamento militar vinha aumentando constantemente. A humanidade havia aproveitado uma oportunidade notável para se posicionar como aliados inestimáveis neste planeta rico em recursos. Com um brilho brincalhão em seus olhos azuis, Lyanna comentou. Falando em novas chegadas, Korra terminou meu exame esta manhã. Jack se virou para ela, seu coração de repente acelerando. A presença de Anne parecia mais profunda do que nunca, revelando que a conexão entre a biologia humana e a biologia proxy era mais compatível do que eles haviam pensado anteriormente. Seus padrões dançavam com alegria enquanto ela pegava a mão dele, guiando-a suavemente até seu abdômen. Um momento tornado ainda mais íntimo pelo laço de sonho que compartilhavam. Os olhos de Jack se arregalaram de espanto à medida que a realização se instalava. Vocês vão ser pais, Lyanna confirmou, seu sorriso brilhando de alegria. Eles estavam prestes a se tornar o primeiro proxy humano e a primeira criança nascida de um par vinculado. Korra havia explicado que a conexão dos sonhos entre eles permitiu que seus corpos se adaptassem um ao outro de maneiras que antes pareciam inimagináveis. Jack a envolveu em um abraço caloroso, seu coração transbordando de emoção. Naquele momento, Lyanna sentiu tudo o que ele sentia. Sua alegria, seu espanto e o breve lampejo de medo que rapidamente se transformou em uma feroz determinação de proteger a nova vida que haviam trazido ao mundo juntos. Nunca imaginei, ele começou, sua voz carregada de emoção, que abrir seu portão para 11 mulheres desesperadas levaria a isso. Lyanna completou seu pensamento, uma risada suave escapando de seus lábios. O universo age de maneiras misteriosas, Jack Harmon. Naquela noite, eles organizaram um animado encontro no pátio central, que havia se transformado em uma vibrante praça, lindamente pavimentada com pedras locais. Todas as 11 representantes originais e mulheres estavam presentes, cada uma tendo descoberto seu papel único dentro da comunidade em florescimento. Moore havia estabelecido um centro de tecnologia de ponta dedicado ao treinamento de indivíduos em sistemas de comunicação e defesa. Enquanto isso, Talia assumiu o comando do programa agrícola, sua experiência em plantas nativas provando ser um ativo inestimável. Korra havia ascendido à posição de chefe de medicina, misturando habilidosamente técnicas de proxy e de cura com a medicina humana tradicional. O comandante Reed e o general Terrace também estavam presentes. Sua antiga aliança cautelosa havia florescido em uma verdadeira amizade. Eles ergueram seus copos em um brinde sincero à alegre notícia do iminente filho de Jack e Lyanna, um testemunho vivo das notáveis conquistas nascidas de sua colaboração. Há novos começos, Reed proclamou, levantando seu copo alto. E aos sonhos que nos trouxeram até aqui, Terrace acrescentou, suas feições violetas refletindo uma solenidade que combinava com o momento. Mais tarde, enquanto Jack e Lyanna caminhavam de volta para seus aposentos privados, uma versão ampliada de seu espaço original, eles pararam para olhar para as 3 luas de próxima B7
suas formas luminosas lançando um brilho mágico sobre a paisagem. Você alguma vez se arrepende disso? Liana pergunta suavemente, enquanto abre seu portão naquele dia, quebrando sua solidão. Jack hesita, contemplando sua pergunta com uma seriedade pesada. Por 15 longos anos, ele se escondeu da vida, acreditando firmemente que estava melhor sozinho. Mas então, 11 mulheres teimosas chegaram e viraram seu mundo de cabeça para baixo, provando que ele estava totalmente e completamente errado. Ele se virou para ela, segurando seu rosto com um toque suave. Como eu poderia algum dia me arrepender de descobrir tudo o que nunca soube que desejava? Nesse momento, Liana sentiu a verdade inegável de suas palavras ressoar profundamente dentro dela. Elevando-se sobre as pontas dos pés, ela se inclinou para beijá-lo, sua conexão se acendendo com uma bela mistura de paixão e ternura. Na warmth de seus aposentos, eles se deleitavam com suas alegres notícias, seu afeto um pelo outro palpável e íntimo. Naquele momento, suas mentes se entrelaçavam tão perfeitamente quanto seus corpos. As linhas que antes separavam os humanos de próxima desapareceram, fundindo-se em uma união que agora servia como a pedra angular de seu mundo recém-forjado. Na manhã seguinte, Jack se encontrou mais uma vez no deck de observação, contemplando o sol enquanto ele surgia majestoso sobre o Harmony Ranch. Em sua mão, um tablet de comunicação iluminado com os mais recentes relatórios de inteligência, atualizações de construção e uma mensagem da Terra que revelava uma onda crescente de apoio ao seu modelo inovador de assentamento. Liana se aproximou dele, vestida com o uniforme prático que se tornara a marca registrada de seu assentamento, uma mistura harmoniosa de funcionalidade humana e estética próxima. "O que você está pensando?" ela perguntou, embora sua profunda conexão já lhe oferecesse vislumbres de seus pensamentos. Jack apontou para o horizonte, onde as silhuetas de novos edifícios surgiam contra o céu. "Sabe", ele refletiu, "para alguém que desejava solidão mais do que qualquer outra coisa, eu não fiz um trabalho muito bom para alcançá-la." O riso de Liana ecoou, uma melodia que continuava sendo o som favorito de Jack Harmon em todo o universo. No entanto, o universo tinha planos diferentes para ele. Para nós, ele se lembrou, enquanto a puxava para mais perto, ambos observando sua comunidade ganhando vida com o amanhecer de um novo dia. "Acontece que tudo o que eu realmente precisava eram 11 viúvas alienígenas tenazes para revelar o que estava faltando na minha vida." E enquanto os padrões de Liana brilhavam com afeto, ela acrescentou: "Tudo o que precisávamos era de um homem humano corajoso, disposto a desbloquear seu portão."